Olá, peregrinos estrupiantes de gentes, olá, peregrinas estrupiantas de gentas, eu sou o Otávio H, este é o Super 8, e hoje já estamos há mais de um mês focado aqui no canal nos vídeos de fim e início de ano e por conta disso eu precisei dar uma pausa nas críticas. Sentiram falta? Eu espero que sim, porque acumularam muitos filmes interessantes que merecem esse papinho nosso aqui e eu pretendo tirar esse atraso, tá? Vamos começar por esse terror slasher do diretor Eli Roth sobre um feriado estadunidense, mas que conseguiu entreter o galerê pelo mundo por causa de outros atributos. Já é? Então apenas mente, simbora! Feriado sangrento é aquele em que desce o fluxo? O vilão aqui prefere uma ação sem graça? A versão cômica desse filme é a que fez Rialto sem grito? Tudo isso e muito mais. Agora. Um ano depois que acontece uma confusão da boba que vitimizou um pessoal numa loja durante a Black Friday, um mascarado misterioso começa a desgrumelar pessoas envolvidas no incidente. Mas então, quem teria motivo para se vingar desse jeito? E eu respondo, você. Isso aí, se vingar do desemprego, fazer o seu futuro vingar com, se prepara, EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Ai, Otávio, lá vem você de novo com esse EBAC. Calma, porque que a EBAC tem mais de 150 cursos livres e profissionalizantes nas áreas de design, programação e data, games, marketing, software, negócios e fashion, você já sabe. Mas hoje eu trago novidades sobre os cursos de audiovisual. Lá na EBAC tem 3 cursos profissionalizantes nesse segmento: roteirista, designer de som e artista 3D para filmes e séries. Nesse momento eles estão com desconto de até 50% e um baita parcelamento para facilitar para vocês. Mas o que é bacana é que ao concluir esses cursos você vai estar gabaritado para trabalhar na área da sua escolha e a EBAC ainda te ajuda a melhorar o seu currículo, portfólio, LinkedIn e até ajuda a conseguir um emprego. Mas tudo bem, se você não quiser um curso profissionalizante de 9 ou 12 meses, também tem várias opções de cursos livres de 4 a 6 meses, como edição, roteiro para cinema, TV e games, direção de audiovisual, direção de fotografia, produção executiva, documentário, storyboarding ou cursos de softwares específicos de audiovisual, como o DaVinci Resolve ou Premiere, além de muitos outros, tá? E no caso desses cursos livres, eu achei descontos de até 60% lá no site. Mas, pra você que acompanha o Super 8, com o meu cupom SUPER2024, você ainda economiza mais R$200. Tem link na descrição, comentário fixado e QR Code pra você já ir certinho. E assim, gente, eu faço muita questão de manter a EBAC como um dos nossos parceiros, porque eu já pesquisei e confirmei se tratar de uma instituição de ensino séria, idônea e que já colocou dezenas de milhares de alunos no mercado. Para quem escolhe direitinho a carreira criativa que quer seguir, lê a página do curso para saber se é o que espera, pesquisa e se compromete com os estudos, só tende a colher muitos frutos. Então, se for o seu caso, dá uma olhadinha descompromissada lá, pois pode estar aí a chave para o seu futuro. Bom, aviso dado, vamos lá para nossa crítica. O diretor Eli Roth, embora esteja muito longe do apuro estético e narrativo do seu padrinho Quentin Tarantino e não tenha tantos louros na carreira como seu mestre, achou o seu espacinho na indústria de Hollywoodsons do seu próprio modo, com seu próprio estilo, que a princípio, num olhar superficial, não parece ter nada demais, não parece ter estilo algum, na verdade, mas tem sim. Pelo menos no que diz respeito ao terror, gênero pelo qual ele parece ter bastante apreço, eu consigo notar uma sordidez ao aplicar a violência gráfica bem característica. Observando a sua forma de lidar com a violência em obras como O Albergue 1 e 2, Canibais e agora em Feriado Sangrento, dá pra ver que não é um negócio sério nem exatamente galhofa. Além de que não retrata o corpo humano e suas fragilidades da forma mais fidedigna possível, mas ainda assim é o suficiente para fazer a gente dar umas engulhadas e contorcidas na cadeira. É que a grafia nos filmes dele estão ali no meio termo, sabe como é? Pesada, mas cínica. Chocante, mas sórdida. De um jeito que me dá uma constante sensação de que o uso de tal recurso, no caso da violência, nos filmes dele, em especial nesse aqui, funciona como um deboche da autoimportância que o ser humano se dá. Tá, o que é que eu quero dizer com isso? Então, com frequência, a gente vê em seus filmes de terror personagens gananciosos, petulantes, que se acham o último biscoito do pacote, intocáveis, mas aí vem um assassino ou um incidente trágico e desgrumela as pessoas de um jeito louco de horroroso, mostrando que não importa o quanto a pessoa ache que ela representa em seu ciclo social, no fim das contas, não passa de um pedaço de carne muito do frágil e suscetível a se torcer, se quebrar, se partir por qualquer coisinha. Talvez por isso eu não tenha bolado tanto com certos exageros que eu vi aqui nesse filme, porque tem umas coisas que essa pessoa aí que é feita de manteiga pra
partir desse jeito. Outro caso lá, o maluco chega por trás e com extrema facilidade torce o pecocinho da pessoa pra trás como se fosse um pedaço de borracha. Mas tá tudo bem, o exagero faz parte desse jeitinho sórdido do cineasta de desmascarar a pseudo-intangibilidade do ser humano. Ok, mas falando cheio de futricagem assim, talvez alguns de vocês estejam pensando que eu tô viajando demais, com uma profundidade exacerbada em cima de um simples slasher, que talvez nem o diretor teve tais pensamentos. E aí eu te digo, não importa se ele teve ou não. Se na vida a gente nem sempre comunica exatamente o que quer e como quer, às vezes a gente pode dizer mais, às vezes pode dizer menos, às vezes pode até dizer o oposto do que pretendia. Com um cineasta, enquanto um artista, não é diferente, gente. A obra de arte está posta ao mundo e aí fica suscetível à nossa reflexão. Se a gente levantar certos pensamentos, conseguir fundamentar bem e se eles fizerem sentido, tá válido. E essa é a beleza da arte. Não é exata, é flexível diante da nossa apreciação. Até por isso você pode apreciar ou depreciar Feriado Sangrento por outras vertentes também, como pelo lado das críticas sociais mais esclarecidas. No entanto, curiosamente para mim o filme não se sai tão bem nesse sentido, já que estabelece críticas meio ocas, vagas e incompletas. O dono da loja decidiu abrir ela no feriado e com menos segurança do que o necessário por pura ganância. Enquanto isso, os clientes são contaminados por um consumismo que não sabem nem de onde vem, mas que faz eles agirem como uma manada incapaz de qualquer senso crítico. Tudo pra quê? Pra morrer agarrado numa máquina de fazer waffle. É mais um debochinho sapeca que até serve pra sugerir o tom sórdido do projeto, essa coisa meio cômica, umas pitadinhas de comicidade, de crítica social, na verdade, mas é uma crítica social meio jogada, assim. Tá ali no meio, sem muita amarra ao contexto geral, sem chegar a uma conclusão muito pertinente. É quase como se o filme dissesse: pô, ganância é f***, hein? Pô, pode escrever. Pô, consumismo é f***, hein? Pô, pode escrever. Sabe? Fica assim, nessa coisinha. Felizmente, o roteiro de Jeff Randall, escrito a partir do argumento do próprio com o diretor Eli Roth, não faz muito alarde sobre esses próprios apontamentos críticos. Coloca eles ali enquanto tá alicerçando a trama e segue em frente para se descambar naquilo que é o maior intuito do filme: adaptar o trailer falso que foi feito para aquele projeto Grindhouse, de modo a servir de base para um filme de terror slasher engajante, chocante, nojento, misterioso naqueles moldes de quem é o assassino e, portanto, divertido. Mas aí que tá. Consegue? Na minha humilde opinião, sim. Suficientemente. Ainda que se utilize de uma fórmula que foi usada e reusada e desgastada pela franquia Pânico e afins, Feriado Sangrento tem o que me parece ser o suficiente para deixar sua marca. Além do incidente de início ser um ponto de partida muito positivo ao criar muitos suspeitos com motivação para se vingar, a vingança em si percorre uma sequência de eventos encasquetantes para atiçar a dúvida no espectador sobre quem seria o assassino e jogar as nossas certezas para lá, depois para cá, sem trapacear a sua própria lógica interna. Acredito eu que numa revisão a trama consiga se manter de pé direitinho, inclusive até com algumas ironiazinhas meio sapecas que o diretor incorporou aqui ou ali. Concordo que em muitos momentos o filme poderia ter ido além. Os próprios realizadores estabeleceram um terreno fértil para que o projeto fugisse mais do comum, tivesse muito mais identidade e inovasse mais. E a bola tava lá, quicando, pedindo para ser chutada pro gol. Mas, pela perspectiva do roteiro, fora certas marcas e elementos específicos envolvendo o assassino e até a mitologia da trama, no caso a Black Friday, o feriado de ação de graças, eu notei uma relutância muito grande do texto quanto a quebrar paradigmas. Sei lá, de repente os realizadores não perceberam as oportunidades ou talvez apenas tenham tido receio de prejudicar o desempenho comercial do filme com decisões mais subversivas. E pela perspectiva da direção, o trabalho do Eli Roth me pareceu muito mais movido pela sua intuição, o que é uma boa intuição para conduzir um terror e até rende cenas bem feitas, com um bom apuro visual e sonoro. Porém, isso que eu presumo ser intuição parece ter feito o cineasta tomar decisões espontâneas demais, pelo menos mais espontâneas do que as coreografias de cenas pediam. Creio eu que as coisas poderiam ter sido mais bem pensadas para que as circunstâncias soassem mais plausíveis, pois, ora, as circunstâncias parecem falsas e furadas, não pelo conceito por trás delas, mas pela realização, que não orientou os atores a agir de um jeito mais verossímil, sabe? Ou criou uma coreografia de cena mais
né? Câmera aqui, esconde mais direitinho aqui, essa pessoa agiria assim, não ficaria sonso sem ter alguém atrás, perceberia que algum movimento viria, esse tipo de coisa. E ora, as escolhas de certas perspectivas narrativas simplesmente tacavam a atenção no lixo ao acompanhar os personagens trocados. Entendeu não? Pois veja bem, quando numa perseguição a gente acompanha demais sobre o ponto de vista do assassino, a gente acaba sendo muito bem informado sobre a posição dele, e aí não existe o medo dele aparecer a qualquer momento. Nisso há uma inversão cuja diferença seria interessante se trouxesse um valor junto, mas como não traz, se torna uma inversão pela inversão, e ainda desperdiça uma parcela fundamental do suspense. Afinal, o grande mistério da cena se torna onde a vítima está se escondendo, mas se a vítima está se escondendo, a gente perde o contato com as emoções dela, com o medo dela, e a nossa conexão de empatia se torna muito mais leve. Desse jeito, em outras palavras, a gente tende a se importar menos com a vítima, e por consequência, as cenas que deveriam ser tensas acabam não sendo tanto assim. Não que Feriado Sangrento tenha grandes personagens pra gente se importar, isso acontece em boa parte pela influência disso que eu acabei de falar. Na outra parte, eu creio que seja por serem personalidades requintadas de obras do gênero, e as que se distanciam um pouco mais desse mais do mesmo são apenas pinceladas. Até porque tem personagem demais aqui. E não à toa, tá? Porque primeiro é pra ter muitas vítimas, e o Eli Roth tá cheio de ideias aqui pra desgromelar pessoas das formas mais variadas e impressionantes e inesperadas possível, e faz questão de aproveitar todas essas ideias. E segundo, porque com mais gente em cena, tem mais possibilidades de suspeitos. E aí embaralha um pouco mais as cartas. No entanto, por outro lado, com tanta gente pra narrativa dar atenção, acaba que ninguém ganha atenção suficiente. E nisso eu incluo a protagonista, que é praticamente uma típica Final Girl, só que sem sal, e que não estava protagonizando nada de interessante até que de repente o filme se torna sobre ela. Só não é a típica Final Girl porque seu caráter virginal não é tão explorado como os slashers costumam fazer. Se bem que ela tem 2 namorados ao longo do filme e não parece ter libido alguma, né? Diferente de suas outras amigas mais saidinhas, que, claro, tem seu apetite sexual punido com aquelas velhas e conhecidas coçadas de gume. Coisa horrível. Portanto, o Feriado Sangrento é um filme tipicamente slasher, sem mexer nem abalar na fórmula e nas mensagens dessa fórmula, apenas seguindo com muito respeito e pouca ousadia as regrinhas do slasher. O que, na minha percepção, não fez o filme ser ruim, apenas, junto com tudo que eu já falei, fez o projeto deixar de ser mais único e especial, quando, repito, tinha muita oportunidade para isso. Mas ainda assim é um entretenimento bacana, com a traminha bem conectadinha, com motivações e comportamentos suficientemente críveis de forma geral. Claro que em pontos isolados vão ter aquelas falsidadezinhas de tem alguém atrás de mim, eu não vi. Mas pelo menos em comparação com Canibais, por exemplo, outro filme do diretor, esse aqui é muito mais fácil de se manter conectado e interessado. Já em Comunhão, com Canibais e o Albergue, ainda tem aquele tipo de cena de descatembamento, eita, coisa horrorosa, pra lá de chocantes, mesmo que tenha um caráter sórdido sempre ativo ali. Dito isso, eu acho que Feriado Sangrento tem atributos suficientes pra quem gosta desse tipo de filme. Pra quem não gosta, aí eu acredito que não vai ter muito a colher aqui não. E essa é minha reação enquanto assisti ao filme. E se você está querendo tomar um rumo profissional nessa sua vida, dá uma conferidinha na EBAC, porque lá tem vários cursos de vários segmentos. Eu já falei dos de audiovisual, mas tem vários outros no setor de criatividade e tecnologia. Então, dá uma conferidinha. Pode ser útil para você. E se for útil, aproveita que tem desconto lá e também aproveita o meu cupom SUPER2024 para ganhar mais R$200 de desconto, cumulativamente com o que você encontrar lá. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Ficou pronto. Tchau! Ai, delícia, olha o cheirinho.